Passem por isso. O vídeo estava disponível no YouTube, mas a aparência dos personagens da história já era conhecida da aposentada. Nova onda entre crianças e adolescentes. Os aplicativos de montagem de personagens em estilo mangá faziam parte das brincadeiras da sobrinha, que gostava de criar suas próprias historinhas. Eu acredito que os pais tenham que saber que, a princípio, parece uma coisa tão infantil, tão lúdica, e é legal porque ela está aprendendo a montar uns desenhos, umas histórias, ela cria uns enredos legais, só que de repente, o que é isso daí, entende? Pode ser seu filho, filho dele, qualquer um está exposto a isso. Não tem como você imaginar o dano na cabeça de uma menina de 8, 9 anos. Confiscar o celular, bloquear o acesso ou monitorar a navegação. Para quem é responsável para cuidar de crianças, nem sempre é fácil saber o que elas andam acessando. Depois de descobrir o que estava acontecendo dentro de sua própria casa, nossa entrevistada chegou a procurar a polícia. Eu liguei para o Nucria, porque ali no site dizia, né, para denúncias de pedofilia e tal. Só que isso não é considerado pedofilia. Certo? Porque a pedofilia é quando envolve a imagem de uma criança, né, com atos libidinosos ou com nudez. E no caso, como é uma criação, né, em celular, computador, não é considerada pedofilia. Segundo esta especialista em mídias sociais, conteúdos adultos que agregam elementos infantis estão por toda a internet. O conteúdo está aberto para todo mundo. Então, você pode tanto fazer uma busca nos buscadores e acabar sendo posicionado esse vídeo para você. Você pode, durante a tua navegação no próprio YouTube ou em qualquer outro lugar, e ele vir como um conteúdo relacionado. Então, de repente, você estava assistindo um desenho, um mangá, e daí veio este outro conteúdo relacionado. Mas este conteúdo especificamente, a primeira vez que você acessa, você é informado que ele é destinado para maiores de 18 anos. E aí você precisa confirmar a sua identidade, você precisa confirmar a sua maioridade. A especialista reforça, quando o assunto é criança e internet, a atenção e supervisão dos pais é imprescindível. Você precisa tomar cuidados, controle parental, o tipo de pesquisa que ela vai fazer. Então, de repente, ela busca uma palavra inocente, uma palavra genérica, e aí acaba trazendo conteúdos sexuais. Ela precisa configurar as contas para que você informe para as plataformas que ali não estará apenas um adulto, tem uma criança operando também. Prefira e instale o YouTube Kids, porque aí ela vai ter só um universo. E oriente ela a usar aquele aplicação. Entende? Eu senti medo, senti angústia, tristeza, né? Porque a gente não tem noção do tamanho que isso pode afetar, ou então, assim, é uma coisa que, se ela faz, quantas mais estão fazendo? Entende? E meninos também. Então, quando eles tiverem as experiências sexuais deles, eles vão achar que aquilo é normal. Aquele tipo de relação. Não é normal. Eu queria brincar um pouco, isso vai entrando na cabeça da criança mesmo. Criança é uma esponja, vai absorvendo e um dia aquilo que ela aprende, ela pratica. É aí que está o medo do negócio, seu Emanuel Perim. Quem é que me garante que lá na frente uma criança vendo isso não possa replicar? É sempre que a gente fala, criança vai aprendendo o mundo fazendo, né? Pela repetição também, com certeza. Riva, ao meu lado aqui está a psicopedagoga Rosângela França, mais uma vez conosco no Balanço Geral. Obrigado, Rosângela. Rosângela, vimos nessa reportagem da Malu Piccoli uma situação que qualquer pai pode passar. Uma criança que estava no aplicativo num primeiro momento inofensivo, mas que começa a aparecer uma situação ali um pouco mais pesada. Primeira coisa que eu te pergunto é a seguinte, o que essa tia deveria ter feito? Qual que é a indicação para o pai que flagrar a criança fazendo isso? Boa tarde, agradeço a vocês, né, novamente estar aqui. Na verdade, o que precisa fazer, né? Todos os pais, familiares que estiverem junto, né, tiverem crianças em casa, adolescentes, sempre que essa criança ou adolescente estiver no celular, estar junto, acompanhar.
conversar sobre os riscos, os perigos que existem nesse mundo virtual, que é extremamente importante a criança também saber disso, né? Porque ela é atraída por esse mundo colorido, por desenhos, e quando vai ver é um assunto completamente inadequado e acaba sendo violada, porque ela está numa fase de desenvolvimento. Né? Isso pode comprometer até o caráter se for muito excessivo e compromete o psicológico. Aí acaba tendo que procurar outros profissionais como um psicólogo, psiquiatra futuramente, porque ela não consegue dar conta. Esse tema, Rosângela, é um tabu, né? Muito grande. Muitos pais, inclusive, demoram anos para falar com as crianças. Agora, uma menina de 9 anos... É cedo demais para ela ver esse tipo de conteúdo. Qual é a idade para começar a conversar sobre essas coisas e como introduzir isso na vida da criança? Eu acredito que gradativamente, desde quando ela é pequenininha, quando surgem interesses, né, dela em saber sobre o assunto, os pais podem devolver a pergunta a ela, né? O que você acha que é isso? Como que você pensa? Porque às vezes a gente quer responder muita coisa, não é aquilo que a criança realmente quer saber. E nem tudo aquilo ela precisa saber naquele momento, quando ela é muito pequena. Então a gente tem que ir de forma gradativa e tendo muito cuidado com o que fala, né? Porque acaba violando, desrespeitando a infância. E é justamente isso, né? Um conteúdo que vomita de uma vez algo que ela tem que aprender aos poucos. O que eu te pergunto, Rosângela, é o seguinte: como fazer? A gente já estava conversando fora do ar, tem alguns aplicativos que o pai consegue controlar. Aí o pai tem o controle realmente para a criança não ver esse tipo de coisa, né? Tem alguns aplicativos que são pagos, né? Mas tem ali no Play Store, que é um aplicativo onde você baixa jogos, enfim. Onde lá do ladinho, quando você abre o Play Store, tem 3 risquinhos, você clica nesses 3 risquinhos, vai em configurações e ali você vai em controle dos pais e você consegue colocar a idade, a faixa etária do teu filho, do teu sobrinho, enfim. E aí a criança não tem acesso àquilo. Quando ela baixa, quando ela tenta acessar determinado aplicativo... Nem aparece para ela. Não aparece. E aquela coisa, né? A gente mostrou essa reportagem da Malu, esse aplicativo mostrou inclusive uma cena que seria de estupro. Aí é pior ainda, muito mais grave por uma criança de 9 anos, né? E vale lembrar o seguinte, em alguns casos no YouTube tem o mais 18. Aí a criança, vem uma pergunta, você tem mais de 18? A criança pode colocar que tem. Aí a importância do pai tá ali com o olho bem atento para esses momentos, né? Tem que monitorar, tem que restringir e sempre que ver algo inadequado tem que denunciar. O que ela fez foi certo, procurar a polícia, procurar mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer para poder bloquear mesmo, né? E não permitir que crianças e adolescentes tenham acesso a esse tipo de temas e assuntos. E às vezes, Rosângela, o pai vai ter que aguentar uma birra do filho, porque não é fácil. A criança, ela não gosta de ser cortada. Vai, porque quando a criança e adolescente já tem o costume de estar acessando, de estar mexendo, às vezes até em excesso, ele está ali acostumado. E quando você acaba podando, cortando, ele vai ter uma reação. Às vezes, muitas vezes de irritação, de raiva. Que é o que falou, inclusive, essa entrevistada que nem reconheceu a sobrinha, que ficou agressiva. E até quando a criança está passando por algum sofrimento por acessar determinado conteúdo ou por um cyberbullying, ela também vai apresentar algumas reações que os pais vão perceber. Por isso que os pais têm que estar bem atentos. Ela vai se isolar, ela não vai querer conversar sobre o assunto, ela vai ficar muito irritada. Então, precisa estar atento, precisa monitorar. Rosângela França, psicopedagoga com a gente, obrigado por participar aqui do Link e com esse recado importante para os pais, Riva. Olha, não delegue e nem relegue a educação do seu filho a um computador, nunca. Ainda a principal relação para a gente fazer essa molecada crescer forte, sadia e bonita, é a relação olho no olho. Pai, mãe, responsáveis com a criança. Botou um computador, aí vira babá eletrônica e, gente, tudo pode acontecer. Vira um vício para tirar depois. É quase impossível. Obrigado, Emanuel. Obrigado à nossa amiga psicopedagoga aí, Daqui a pouco eu vou pro centro. Quero mostrar para você como é que tá o transtorno lá do negócio da árvore que caiu. Uma árvore que não pode ser cortada por lei. Deu um bololô, rapaz, do tamanho de um bonde. É já, tá? Olha o Mega Natal do Max.